É a alta hora do aparecimento dos filhos de Deus aqui na Terra. Já faz 2000 anos que Paulo falou que a natureza geme na expectativa do aparecimento dos filhos de Deus na Terra. É Romanos 8,19. O aparecimento dos filhos de Deus na Terra. A natureza geme pelo surgimento deles. O que impede o surgimento deles? É lógico que o inimigo, há uma batalha espiritual. E tem coisas concretas que impedem o aparecimento dos filhos de Deus na Terra. Um deles é o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo. São obras que impedem o aparecimento dos filhos de Deus na Terra. Parece incrível, é um contraste, mas o inimigo utiliza essas instituições e elas impedem o aparecimento dos filhos de Deus na Terra. Como que é isso? É que instituições religiosas são obras de homens. E você pode ver isso. Cada instituição é diferente da outra. Por quê? O que determina a diferença nas instituições? A proposta humana. Cada uma segue a sua proposta. Daí uma se diferencia da outra, pois são propostas humanas. O igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo são propostas humanas. Podemos dizer a mesma coisa em outras palavras. São interpretações humanas que um homem ou um grupo de homens dão quando eles leem, faz a sua leitura das Escrituras Sagradas. Aí montam o seu esquema e montam o processo de realização, e aí o povo vai seguindo nas linhas que eles determinam. Eles criam pastores, doutores, mestres, e, com isso, edificam a sua estrutura institucional. E assim se institucionalizam. São instituições humanas, torres de Babel, torres que se erguem para o céu com boas intenções. Por isso que alguém já disse, o inferno está cheio de homens com boas intenções. E Jesus, na época dele, disse, sinagoga de Satanás, para aqueles templos que eram erigidos para receber a presença de Deus. Jesus não elogiou, não. Jesus não falou bem daqueles templos. Falou sinagoga de Satanás. O que é que estava havendo? As propostas dos homens. E nós podemos ver, Jesus viu os vendilhões do templo, fizeram da casa de Deus um negócio, e esse negócio dá lucro, e enriquece, e onde há riqueza, a ambição, a concorrência, porque todo mundo quer ficar rico, todo mundo corre atrás. Isso foi na época de Cristo. E hoje? Quantos estão vendo a casa de Deus como uma casa de negócio? O meu negócio. E como sempre, esse negócio dá dinheiro. Religião dá dinheiro. E nós vamos ver aparecer os ricões deste mundo, que vão ficar ricos com dízimos e oferta do povo, que mantém. O povo crê que está trabalhando para Deus. Coitados, estão trabalhando para uma proposta de homem ou de homens, que ergueram estas instituições.
Agora lutam com unhas e dentes para mantê-las. São o seu negócio. Então nós vamos ver a verdade. Temos que retornar a Jesus Cristo. Se nós não retornarmos a Jesus Cristo, nós seremos enganados pelos igrejeiros, pelos denominacionalistas, pelos tradicionalistas. Temos que retornar a Jesus Cristo. Vamos olhar Jesus Cristo? Em que consistia a pregação dele? Quantas fazendas tinha Jesus Cristo? Quantas redes de televisão tinha Jesus Cristo? E seus discípulos? Quantas fazendas tinha? Quantas redes de televisão? Quantos aviões a jato? É um olhar. Vamos olhar Jesus Cristo? O que ele pregava? Igrejas. Quantas igrejas fez Jesus Cristo? Quantas igrejas levantou Jesus Cristo? E seus apóstolos? Aqueles que viveram com ele. Quantas igrejas fizeram? Não é? O apóstolo Paulo é uma exceção. O apóstolo Paulo, ele não viveu com Jesus Cristo. Daí ele foi o igrejeiro, o redeiro. Mas mais tarde ele viu, para sua decepção, o efeito desse sistema igrejeiro. Quando alguém gritou, eu sou de Paulo, outro disse, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Ah, não, eu sou de Apolo. Paulo coçou a careca e disse, eu estou perdido. Gente, o que aconteceu? Vocês estão criando vários evangelhos. Eu preguei um só evangelho com um fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo crucificado. Vocês me veem com esses igrejismos, com esses evangelhos? Quantos evangelhos vocês vão criar? Evangelho de Paulo, evangelho de Pedro, evangelho de Apolo. O que é isso, gente? Vocês estão dividindo o que eu plantei. Vocês estão dividindo o fundamento que é Jesus Cristo crucificado. Vocês estão pregando outros evangelhos. Paulo estava dizendo, vocês estão construindo igrejas, outros evangelhos, que não é o evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, e que ressurgiu. E se ele ressurgiu, ressurgiu na força do Espírito Santo. E aí vemos a palavra de Jesus Cristo. Se você quer nascer de novo, ser a nova criatura, Nicodemos, seu igrejeiro, denominacionalista e tradicionalista. O Nicodemos pertencia a uma igreja chamada a Tradição dos Anciões. Você aí, nessa tradição, nessa igreja, você não vai ter o que você quer, Nicodemos. Você não vai ter a tua salvação? Esse é seu produto final. Você não vai ter. Para você ter a sua salvação, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. 2 ingredientes. Essa foi a pregação de Jesus Cristo. Se você quer ter a salvação, você tem que nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo. Não é de igrejas, de denominações, de tradições de homem ou de homens. Aí está a grande barreira de nossos dias. Os homens criaram seus sistemas religiosos, suas igrejas, suas denominações, suas tradições, e produziram um ser, o religioso. Esse religioso, pobre religioso, é aquele que Jesus falou na parábola das virgens. Ele tem luz, sim. Ele vai caminhar junto com aquele que tem a verdadeira luz. Enquanto eles estão andando até alta madrugada, não há diferença entre um e outro. Mas quando é dito o noivo chegou, naquela alta madrugada, a diferença apareceu.
Uns tinham luz e seguiram em caminho à porta aberta da eternidade. 50% das virgens, a luz apagou. Suas luzes apagaram-se. Por quê? Qual foi a causa? Elas não tinham luz própria. Aí que foi descoberto a causa. O seu pastor, o seu sacerdote, o seu mentor foi para o céu. Eles tinham luz própria. Mas eles não tinham. E por que não tinham luz própria? Porque eram receptor da luz do outro. Eram comedor do pão alheio. Não aprenderam a fazer o seu próprio pão. Não conheceram o Espírito Santo em sua vida, mas estavam satisfeitos com a luz do outro. E comer o pão do outro. E para isso pagavam. Como que pagavam? Com suas ofertas, seus dízimos. E como eles pagavam com oferta e dízimo, eles tinham direito de cobrar de seus pastores, seus sacerdotes, seus mentores, que trabalhassem para eles e dessem o pão. E seus pastores, mentores, sacerdotes tinham que trabalhar arduamente para dar o pão que eles queriam. A tal ponto que chegou uma época em que o sacerdote, o pastor e o mentor tinha que dar o pão no sabor que eles queriam, do gosto que eles queriam. Não podia dar o pão de forma diferente. Foram obrigados, por receberem salários de suas ofertas e dízimo, a mudarem o teor. A partir dali, como foram obrigados, porque dependem daquele salário, abandonaram o Espírito Santo e vão dar para o povo o pão que eles querem, não mais o pão dado pelo Espírito Santo. Aí está toda a diferença. Eles determinaram o seu caminho, não mais o caminho do Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem mais vez naquela reunião. O Espírito Santo não pode mais opinar naquela reunião. Eles cortaram o Espírito Santo. Agora nossos pastores sabem fazer o pão que nós queremos, o pão que nós gostamos. Nós queremos somente o que gostamos e estamos satisfeitos com os nossos manjares. Não fale outra coisa. É nesse manjar que eu me deleito, eu gosto de ouvir e vou para casa satisfeito, com minha consciência tranquila. O pastor fez um bom sermão hoje, pastor, o sacerdote fez um bom sermão, obrigado, falou que nós gostamos de ouvir. Resultado, eles estão seguindo seus próprios caminhos. É o caminho do igrejeiro. Eles seguem seus próprios caminhos. Eles seguem as suas próprias determinações. Eles seguem as suas linhas. E com isso, entristeceram o Espírito Santo. Já não são mais iluminados pelo Espírito Santo. Porque eles querem comer o pão do gosto deles, da maneira deles e do jeito deles. E o coitado do pastor, do sacerdote, do mentor, tem que se inclinar nessa direção. Ele é obrigado a se inclinar nessa direção, pois ele depende do salário. Ele depende da oferta, ele depende do dízimo. É um dependente. Não mais depende do Espírito Santo. Aí temos o igrejismo. Mas Jesus não veio pregar igrejismo. Jesus pregou algo mais amplo, maior que a igreja. E o que é maior que o igrejismo? O reino de Deus. Aí está a pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus é maior que a soma de todas as igrejas juntas. E a soma de todas as pregações igrejeiras, denominacionalistas e tradicionalistas. O reino de Deus vai muito além. E é dentro desse reino de Deus
dessa visão de Jesus Cristo, que vamos encontrar o verdadeiro habitante do reino de Deus, a nova criatura. Os filhos de Deus, e a natureza geme para o aparecimento dos filhos de Deus. E eles só poderão aparecer quando o igrejismo foi eliminado, quando o reino de Deus for colocado, quando a pregação de Jesus Cristo for colocada diante dos olhos do povo. Aí vai aparecer os filhos de Deus, que a natureza tanto espera. Jesus não pregou o igrejismo, Jesus pregou o reino de Deus é chegado. Igrejismo é construção humana, o reino de Deus é pregação de Jesus Cristo. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. E os filhos de Deus nascerão a partir desta pregação que o reino de Deus é chegado. É a volta a Jesus Cristo. Enquanto esse mundo cristianizado não voltar para Jesus Cristo, a nova criatura não aparecerá nessa terra. E a terra vai ficar gemendo. Os animais desaparecendo. A água sumindo da terra. A natureza está gemendo, sofrendo, está desaparecendo, morrendo, por causa da iniquidade do homem. Pois o homem não quer obedecer às determinações de Deus. Agora ele se acha autossuficiente, agora ele sabe fazer propostas e cumpri-las. Ele não precisa do Espírito Santo. Então ele cria o seu igrejismo e ele faz o seu próprio pão. E ele paga o mentor para fazer o pão do jeito que ele gosta. Mas com Deus não é assim. Cristo não pregou igrejismo. Cristo pregou o reino de Deus. Igrejismo é obra de homem. O reino de Deus é proposta de Jesus Cristo. Passarão os céus e a terra. As minhas palavras não passarão. É aí que vai aparecer os filhos de Deus. Quando a pregação do reino de Deus, a volta a Jesus Cristo, se tornar clara e patente diante dos olhos, no mundo, diante dos nossos olhos. É uma boa nova, não é?